Voltamos, então, para o segundo bloco da nossa aula, da nossa terceira aula de obrigações aqui no curso Trino, e vamos avançar o estudo do adimplemento, do pagamento direto, e estudamos, a partir de agora, o elemento subjetivo, o elemento objetivo do pagamento, desculpa, que é o objeto. Vejam, o objeto do pagamento está regulado a partir dos artigos 313 do Código Civil, entre os artigos 313 e 326 do Código. E ele traz alguns princípios importantes que nós temos que compreender no direito das obrigações. O primeiro é o princípio da identidade da prestação. O que significa o princípio da identidade da prestação, já previsto no artigo 313 do Código Civil? Significa que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, essa é a redação do artigo 313. O credor não é obrigado a receber uma prestação diversa da que consta no título obrigacional, ainda que seja uma obrigação mais valiosa. Ele não tem essa obrigação. Esse é o princípio da identidade da prestação ou da correspondência do pagamento. Princípio da identidade da prestação ou da correspondência do pagamento. O credor tem direito a receber exatamente aquilo que se convencionou. Não pode ser obrigado a receber nem mesmo bem mais valioso. Nós temos já uma exceção a esse princípio, que nós veremos de maneira mais aprofundada na aula sobre contratos. Aqui, o artigo 187 do Código Civil, que prevê o abuso de direito, ele incide nesse artigo 313 do Código Civil e vai criar a figura do adimplemento substancial. Então, de maneira excepcional, o credor poderá ser obrigado a receber uma prestação um pouco diversa da que lhe é devida, em nome da boa-fé objetiva, vedação do abuso de direito, na figura do adimplemento substancial. A gente vai estudar essa figura numa aula sobre contratos. Bom, o Código ainda traz o princípio da identidade física da prestação. Princípio da identidade física da prestação, que está previsto no artigo 314 do Código. Prevê que o credor não é obrigado a receber e nem o devedor é obrigado a pagar em partes, se assim não se convencionou. Mesmo que a obrigação seja divisível, isso é importante. O princípio da identidade da prestação, ou correspondência do pagamento, é o do 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa. Já o princípio da identidade física da prestação, ele é uma proteção tanto ao credor quanto ao devedor. Então, mesmo que a obrigação seja divisível, exemplo, obrigação de pagamento em dinheiro, mesmo que a obrigação seja divisível, de coisa fungível, o credor não é obrigado a receber em partes e nem o devedor é obrigado a pagar em partes, se assim não se convencionou, se essa não foi a vontade dos contratantes, se essa não foi a vontade das partes. Então, vejam, esses dois princípios significam o quê? É proibido, é vedado o cumprimento da prestação de forma distinta ao ajustado pelas partes. É vedado o cumprimento da prestação de forma distinta ao ajustado pelas partes, seja no aspecto qualitativo, seja no aspecto quantitativo. E aqui, talvez, o ponto mais importante desse tema do objeto do pagamento seja o princípio do nominalismo e o princípio do valorismo monetário. Vejam lá no artigo 315 do Código Civil, que é um artigo de extrema importância, que ele aparentemente prevê dois princípios opostos. Isso vai ficar um pouco mais claro para vocês a partir de agora. Vamos fazer a leitura do artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento,
em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Então, veja, as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento em moedas correntes em moeda corrente pelo valor nominal. Veja, num primeiro momento, nós temos o princípio do nominalismo. Significa que a dívida de valor, isto é, aquelas prestações pecuniárias em que a própria moeda, que o próprio dinheiro seja o objeto mediato da prestação, a obrigação é de entregar dinheiro, a obrigação de fazer o pagamento em dinheiro. Então, naquelas em que a própria moeda seja o objeto da dívida, ela será o objeto da dívida pelo seu valor nominal. É aquele valor específico. Eu, Rafael, devo R$50 a fulano. O valor nominal da dívida é R$50. Meu pagamento tem que ser em dinheiro. Uma dívida de valor. Este valor é o que deve ser pago ao credor na data do vencimento, como prevê o artigo 315. Veja, o artigo 315 prevê a palavra vencimento. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente, pelo valor nominal. Agora, num segundo momento, após o vencimento, vigora o princípio do valorismo monetário, que é a famosa correção monetária. Por que surge o princípio do valorismo monetário? É uma influência da economia no direito. Brasil, país com cenário de constantes inflações. Isso vai ser muito bem explicado na teoria dos sistemas, do Luhmann, né? Subsistema social da economia, interferindo no subsistema social do direito. Mas fato é que o direito tem que se adequar à economia. E se prevê e se cria a teoria das dívidas de valor, que vem trazer o elemento da correção monetária. Então, no primeiro momento, nós temos o princípio do nominalismo. A dívida em dinheiro ela é paga no seu vencimento pelo valor nominal. Bom, após o vencimento, incide não o princípio do nominalismo, mas o princípio do valorismo monetário. Na teoria das dívidas de valor, a gente vai compreender que o débito agora, ele não é aquele valor nominal. O débito vai ser um valor atual que corresponda ao mesmo poder aquisitivo. Vou explicar de novo. O artigo 315, ele abarca dois princípios aparentemente contraditórios. O princípio do nominalismo e o princípio do valorismo monetário. O princípio do nominalismo, ele se aplica até o momento do vencimento da dívida. No vencimento da dívida, o valor deve corresponder ao valor nominal, ao que está previsto no título. Significa que até o vencimento da dívida, se a moeda desvalorizar, o risco é do credor. Se a moeda desvalorizar, até o vencimento da dívida, o risco é do credor. Agora, chegou na data do vencimento, o devedor não realizou o pagamento, a partir daí vigora o princípio do valorismo monetário. Vai incidir a correção, de modo que eventual desvalorização da moeda a partir do vencimento é um risco do devedor, que deverá pagar um valor talvez maior depois para preservar o poder aquisitivo daquele valor nominal anterior que teria sido pago na data do vencimento. Portanto, até o vencimento, valor nominal, princípio do nominalismo. No dia do vencimento, pagou o valor nominal, a dívida está extinta. Após o vencimento, não se realizou o pagamento, começa a correção monetária. Iniciando a correção monetária, significa que se aplica o princípio do valorismo monetário, que tem por objetivo preservar o poder aquisitivo do credor, que foi violado pelo inadimplemento inicial. Se busca preservar o valor real da moeda.
Bom, o artigo 316, então, avançando no estudo do Código, o artigo 316, ele prevê que é lícito às partes convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Esse artigo costuma ser cobrado em prova objetiva. É lícito às partes convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. É a chamada cláusula de escala móvel ou cláusula de escalonamento. 3 observações sobre o artigo 316. Primeiro, ele só incide nos contratos de trato sucessivo, em que há prestações periódicas. Não incide, portanto, nos contratos de prestação instantânea, de pagamento instantâneo. Segunda observação. Segundo a doutrina majoritária, essa cláusula de escala móvel, ela só se aplica nos contratos paritários, nos contratos interprivados paritários, empresariais ou internacionais. Não se aplica, ela seria nula num contrato em que não haja paridade contratual. E terceira observação, a cláusula de escala móvel do artigo 316 não se confunde com correção monetária. Primeiro, porque a cláusula de escala móvel depende da vontade das partes para existir. E segundo, a correção monetária, ela decorre da lei, ela não decorre da vontade. Comprovação de que ela decorre da lei, vejam o artigo 491 do Código de Processo Civil. Independente do pedido expresso, o juiz tem que fazer constar na sentença o índice de correção monetária. É pedido implícito. Então, a correção monetária decorre de lei, por isso que ela não se confunde com essa cláusula de escala móvel do artigo 316. Bom, ainda sobre dívidas de valor e princípio do nominalismo, o artigo 318, façam a leitura e vocês vão observar que ele decorre do artigo 315. O artigo 315 prevê que a dívida em dinheiro deve ser paga no vencimento em moeda corrente. O artigo 318 vem dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. O artigo 318 afirma que não é nula, ele afirma que são nulas, não são anuláveis, veja, são nulas, as convenções para o pagamento em ouro ou pagamento em moeda estrangeira. São nulas as convenções para pagamento em ouro ou pagamento em moeda estrangeira. Bom, vem o STJ e faz uma interpretação interessante dos artigos 315 e 318. Segundo o STJ, o contrato pode ser convencionado, pode ser celebrado em moeda estrangeira, ou até mesmo em ouro. Mas o julgado disse moeda estrangeira. Desde que no ato do pagamento seja convertido em moeda nacional. Então, o que o STJ interpretou? Olha, o artigo 315 fala que a obrigação tem que ser paga em moeda corrente. O artigo 318 fala que são nulas as convenções que estipulam o pagamento em ouro ou moeda estrangeira. Então, o STJ interpretou que o que não pode acontecer é o pagamento em ouro ou moeda estrangeira. De outra maneira, o STJ entende que o pagamento tem que ser feito em moeda corrente nacional. Mas o cálculo desse pagamento, a celebração do contrato que origina esse pagamento, poderia ser feito em moeda estrangeira ou em ouro. Doutrina amplamente majoritária entende que a convenção contratual que se faz em moeda estrangeira, ela só pode ocorrer nos contratos absolutamente paritários, nos contratos internacionais. Não poderia ser realizado num contrato não paritário e nacional. Para a gente encerrar o objeto do pagamento, duas últimas observações. O artigo 317, que trata da possibilidade da revisão judicial, vai ser tratado na aula sobre contratos.
E anotem aí, a Lei 13.455 de 2017, a título de curiosidade, a Lei 13.455 de 2017 autorizou a diferenciação de preços pelo fornecedor de produtos ou serviços entre o pagamento feito em dinheiro ou cartão de crédito ou de débito e no pagamento à vista ou no pagamento a prazo. Antes, o STJ tinha uma posição firme de que seria configurada conduta abusiva do fornecedor diferenciar preço no pagamento em dinheiro e no pagamento pelo cartão. A Lei 13.455 de 2017, uma lei bem curtinha, vale a leitura, ela autoriza a diferenciação de preços a depender da modalidade de pagamento. Se à vista ou a prazo, se em dinheiro ou se no cartão de crédito ou de débito. Bom, eu não vou tratar com vocês em relação ao tema da prova do pagamento, é um tema que a leitura dos artigos ela é absolutamente suficiente. Então, façam a leitura dos artigos 319 a 326 do Código Civil, 319 a 326 do Código Civil, façam a leitura em relação à prova do pagamento, direito do devedor de obter quitação e etc. Bom, com relação ao local do pagamento, avançando então, o local do pagamento vem regulamentado nos artigos 327 a 330 do Código Civil. 327 a 330 do Código Civil. E há uma presunção legal de onde deva ocorrer o pagamento. Artigo 327 prevê que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor. Em regra, o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem em contrário, ou se o contrário resultar das próprias circunstâncias, da lei, da natureza da coisa. Então, há uma presunção legal. No silêncio das partes, não havendo lei em disposição diversa, ou se as circunstâncias do caso não indicarem situação diversa, o pagamento será feito no domicílio do devedor. Agora, o dever de pagar é sempre do devedor. Então, a gente está analisando aqui o dever de iniciativa do pagamento. Quem deve ir atrás do pagamento? É o devedor que deve ir atrás do credor ou é o credor que deve ir atrás do devedor? A doutrina, então, divide, a depender de quem seja esse dever de iniciativa, a doutrina divide em obrigação quesível ou obrigação portável. Obrigação quesível ou obrigação portável. Nós estamos analisando aqui a iniciativa do pagamento. O dever de pagamento é sempre o devedor. O credor, ele deve ir buscar o pagamento, obrigação quesível, ou o devedor deve, abre aspas, ir levar o pagamento, obrigação portável. Na obrigação quesível, a obrigação quesível é a presunção legal. A obrigação quesível é a presunção legal. O pagamento é feito no domicílio do devedor. Significa isso que o credor deve ir buscar o pagamento no domicílio do devedor. Na obrigação portável, o pagamento é realizado no domicílio do credor. Então, o credor tem que esperar o devedor chegar. Então, o devedor tem que ir levar, ir pagar no domicílio do credor. Então, veja que o credor pode ter uma obrigação também. O credor não só recebe, o credor pode ter a obrigação de ir receber. No caso da obrigação quesível, que é a presunção legal, pagamento no domicílio do devedor. Então, as provas costumam cobrar esses termos porque são termos que a gente não utiliza no dia a dia e podem, no momento da prova, causar confusão. Mas vejam, a obrigação de pagar é sempre do devedor. No silêncio das partes, e não sendo o caso, pelas circunstâncias, pela natureza da obrigação, a obrigação tem que ser paga no domicílio do devedor.
o devedor vai pagar ao credor no seu próprio domicílio. Então, significa que o credor deve se deslocar ao domicílio do devedor. Obrigação quesível. Excepcionalmente, a obrigação será portável. O devedor, então, além de pagar, tem que se deslocar ao domicílio do credor para realizar o pagamento. Então, a obrigação pode ser portável em 3 hipóteses. Caso as partes assim determinem, exercício da autonomia privada. Caso decorra de lei, exemplo, as dívidas fazendárias devem ser pagas no domicílio do credor, do ente fazendário. Ou caso decorra da própria natureza do negócio. Veja, um contrato de empreitada. O empreiteiro só pode entregar o pagamento no local definido. Então, não há que se falar domicílio do devedor ou do credor, é no local de realização da obrigação. Então, para a gente fechar, na obrigação quesível, que é a presunção legal, o pagamento ocorre no domicílio do devedor. Então, a iniciativa de buscar o pagamento é do credor. Obrigação quesível, pagamento no domicílio do devedor. A iniciativa de buscá-lo é do credor. Na obrigação portável, o pagamento é feito no domicílio do credor. Então, o dever de ir pagar é do devedor. E aqui uma questão que costuma confundir, que é no caso em que haja pluralidade de locais. Vejam o artigo 327, parágrafo único do Código Civil. Designados 2 ou mais lugares para o pagamento, cabe ao credor escolher. Por que causa confusão? Porque a gente costuma fazer analogia com as obrigações alternativas e com a obrigação de dar coisa incerta, que, em regra, caberá ao devedor especificar na coisa incerta ou concentrar na obrigação alternativa. Aqui, na pluralidade de locais para pagamento, a escolha, em regra, cabe ao credor, salvo, obviamente, disposição convencional em contrário. Então, na pluralidade de pagamento, a escolha cabe ao credor. Por fim, o artigo 330, que nós vamos analisar na aula de boa-fé objetiva, de maneira mais aprofundada, ele prevê a figura da suppresso e da surrexo, que são figuras parcelares da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, enquanto fonte de deveres de diligência, de honestidade e de transparência, de colaboração, ela tem como algumas figuras parcelares, dentre elas a suppresso e a surrexo. Então, veja, o artigo 330, ele prevê que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, tem o contrato que prevê que o pagamento será no domicílio do credor, mas o pagamento reiteradamente vem sendo feito no domicílio do devedor. Pela suppressio, o credor perde esta faculdade de receber o pagamento no seu domicílio, e pela surrexio, o devedor ele vai ser contemplado com esse direito, abre aspas, de continuar a realizar o pagamento no seu domicílio. Nós vamos estudar suppressio e surrexio em aula posterior, mas o artigo 330, ele costuma ser cobrado em prova como exemplo de suppressio e surrexio, exemplo legal de suppressio e surrexio. Bom, avançando para o tema do tempo do pagamento, nós analisaremos as principais normas previstas entre os artigos 331 a 333 do Código Civil. Vale a pena a leitura também, são apenas 3 artigos, mas 3 artigos relevantes. O tempo do pagamento, o que é o tempo do pagamento? É o momento em que o crédito se torna exigível. Então, veja, não é o momento que faz surgir um crédito. O crédito já existe desde o nascimento da obrigação. Mas o crédito passa a ser exigível no momento do pagamento, no tempo do pagamento, no vencimento da obrigação.
Por quê? Porque não havendo pagamento voluntário no tempo correto, no vencimento, surge para o credor a pretensão. Pretensão de quê? De exigir o cumprimento forçado mediante o Poder Judiciário. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da satisfação imediata. O princípio da satisfação imediata vem previsto no artigo 331 do Código Civil. No silêncio das partes, e não sendo o caso de circunstâncias que indique algo diverso, ou não havendo legislação em contrário, o pagamento é à vista. Então, em regra, o pagamento será à vista. Vejam a redação do 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época do pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então, não havendo lei em sentido contrário, e não sendo o caso das circunstâncias do negócio jurídico, lembrem que o negócio jurídico deve ser interpretado de acordo com os usos e costumes do local de sua celebração, lá no artigo 113 do Código Civil, da parte geral. Então, não havendo lei em sentido contrário, e não sendo o caso das circunstâncias específicas do caso, o pagamento deve ser imediato. O credor pode exigir o pagamento imediatamente. Significa que, em regra, então, o pagamento é à vista. Agora, esse pagamento à vista ele deve ser lido, interpretado com temperamento. Veja, nós temos 3 hipóteses a partir desse artigo 331. 3 hipóteses. A obrigação sem prazo, também chamada de obrigação pura, é aquela exigível à vista. Observem, obrigação sem prazo não significa obrigação perpétua. Não existe obrigação perpétua, seria nula de pleno direito, por violar o artigo 104 do Código. Mas a obrigação sem prazo, também denominada de obrigação pura, é aquela exigível imediatamente. É aquela de pagamento à vista. E anotem aí para fazer a leitura do artigo 134 do Código Civil. Trata dessa questão também. O artigo 134, ele acompanha o 331 do Código. Ou melhor, o 331 acompanha o artigo 134. A segunda hipótese, as obrigações com prazo ou termo certo convencional. É aquela em que as próprias partes estipulam um prazo. Esse prazo convencional, ele pode ser expresso ou tácito. Exemplo de prazo convencional tácito é o previsto em relação ao contrato de comodato. Vejam o artigo 581 do Código. Artigo 581 do Código prevê o contrato de comodato. Se o comodato não tiver prazo convencional, lê-se prazo convencional expresso, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Então, se não tiver um prazo convencional expresso, o prazo será o tácito. Como a gente chega nesse prazo tácito? De acordo com o normal para o uso do bem cedido. Então, exemplo que os autores Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald e Felipe Braga Neto trazem no Manual de Direito Civil. O proprietário de uma fazenda realiza um contrato de comodato para que uma outra pessoa realize uma plantação de soja. O que isso está prevendo de maneira tácita? Que o prazo do comodato deve ser o suficiente para toda uma safra de soja. A plantação, o cultivo, a colheita. Então, o termo convencional, o prazo convencional pode ser expresso ou tácito. Expresso ou tácito. Exemplo, contrato de comodato, artigo 581. Agora, o termo, o prazo, pode ser legal, aquele previsto em lei, caso as partes não convencionem de maneira diversa. Exemplo, mútuo de dinheiro, o chamado mútuo feneratício. Vejam o artigo 592, inciso 2º do Código. Artigo 592, inciso 2º do Código. No mútuo de dinheiro, mútuo feneratício,
Caso as partes não convencionem prazo, a obrigação será exigível no prazo de 30 dias. Então, contrato de mútuo federatício, as partes não dispuseram acerca do vencimento, pagamento, a lei prevê o prazo de 30 dias, um prazo legal subsidiário de 30 dias, artigo 592, inciso 2º. É importante destacar aqui que o pagamento à vista ele não pode ser recusado. O devedor tem o direito de fazer o pagamento à vista. E aí o STJ, em 2019, ele julgou o seguinte caso. A seguradora estava se recusando a realizar o contrato de seguro com o pretendente ali, com o futuro segurado, porque esse futuro segurado estava com o nome negativado. Mas ocorre que essa pessoa pretendia realizar o pagamento do prêmio, a sua contraprestação ao seguro, à vista, a sua totalidade. O STJ decidiu, então, que a seguradora não poderia recusar. Seria lícito a seguradora recusar o pagamento parcelado, para se evitar fraude, evitar contratante de má-fé. Então, seria lícito a seguradora recusar o pagamento parcelado, caso aquela pessoa ali tivesse já o nome negativado. Agora, como ele estava pretendendo fazer o pagamento à vista na sua totalidade, a seguradora não poderia recusar o contrato de seguro. Por fim, façam a leitura dos artigos 332 e 333 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da possibilidade de obrigações condicionais, aquelas submetidas a uma condição resolutiva ou suspensiva, lembrando que a condição é o evento futuro e incerto. E o artigo 333 traz um rol de situações em que autorizam o credor a cobrar antecipadamente a dívida. É a possibilidade do vencimento antecipado. Segundo a doutrina majoritária, esse rol do artigo 333 seria meramente exemplificativo. Façam a leitura, então, do rol do 333. Em regra, o credor só pode cobrar a partir do vencimento, porque, embora ele tenha crédito, ele não tem ainda a pretensão. O crédito só se torna exigível a partir do vencimento. Mas algumas hipóteses autorizam o credor a cobrar a dívida antes do vencimento, como forma de proteção do crédito. E aí, para isso, façam a leitura do rol do artigo 333. Bom, vamos fazer uma nova pausa e, no próximo bloco, a gente trata dos principais temas sobre os meios de pagamento indireto ou modalidades especiais de extinção das obrigações.